Você acha que fazer massa feita em casa é difícil? Eu vou te mostrar uma receita muito fácil, deliciosa e que não tem como errar. Eu sou a Ana Santana e esse é o Itália na Cozinha. A massa fresca é um prato tradicional da Itália e que muda de nome e receita de cidade em cidade. Existem várias receitas de massa fresca, essa que eu vou te mostrar é fácil e é a minha preferida. Você vai precisar para 2 pessoas 200 gramas de farinha de semolino. A farinha de semolino dá elasticidade para a massa, ela fica mais fácil de trabalhar. Por isso é a minha receita preferida. Dá para fazer também 150 gramas de farinha de trigo de grão duro, tá? Com 50 gramas de farinha de semolino. A massa desse jeito fica com bastante gosto de feita em casa, mas a consistência dela é mais difícil de trabalhar. Essa é deliciosa e é muito mais fácil de trabalhar, tá? Então vamos começar. Para 2 pessoas são 200 gramas de farinha com 2 ovos. Para 4 pessoas são 400 gramas de farinha com 4 ovos. Os ovos têm que ser a temperatura ambiente e pequenos. Se forem grandes, tem que colocar um pouquinho mais de farinha. Você obedece a dose, 100 gramas para um ovo. Se ficar muito mole, acrescenta um pouquinho de farinha, tá? Mas isso é depois de ter misturado bem todos os ingredientes. Nós vamos começar fazendo um buraquinho no meio da farinha, tá? Faça um buraquinho. O ideal é que seja em cima de uma bancada de madeira, ok? Porque é o modo melhor para trabalhar a massa. Vamos quebrar os ovos ao interno do buraquinho que a gente fez na farinha. E com o garfo nós vamos quebrar as gemas e começar a bater devagarinho. Fica comigo, porque no fim do vídeo eu vou mostrar uma receita de tagliatelle VaptVupt deliciosa em 2 minutos com uma laranja e um pouquinho de presunto. Sai uma receita diferente e que todo mundo vai gostar. Vamos começar a misturar todos os ingredientes, tá? Então, fizemos um buraquinho ao meio, quebramos os 2 ovos e agora estamos misturando bem a massa. Eu, quando cheguei na Itália, eu estava me preparando para entrar na faculdade, aí eu trabalhava como ajudante de cozinheiro, em cozinha. Eu aprendi muito cozinhando ali. E o meu chefe, que era o dono do restaurante, fazia bastante a massa fresca em casa. E foi ali que eu aprendi essa de 200 gramas de sêmola, sabe? E o meu chefe me ensinou o seguinte: o modo legal mais fácil de amassar a massa da farinha é com essa parte da mão. Essa aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. É necessário amassar bem a massa, seja para misturar os ingredientes, seja porque, conforme a gente for trabalhando ela, a farinha vai liberando o glúten, que é o que vai dar a liga e a consistência certa na massa. Ok, terminamos de amassar a nossa massa e a massa está pronta quando ela está macia, bem homogênea e quando você aperta com o dedo, ela vai subindo devagarinho. Aperta com o dedo, vai subindo devagarinho. Agora nós vamos colocar ela dentro de um saquinho plástico ou embaixo de uma tigela e deixar descansar por meia hora. Essa operação é muito importante porque vai ser mais fácil depois de trabalhar a massa, de abrir ela, seja com o rolo ou com a máquina de abrir macarrão. Esse é um saquinho para alimentos, tá? Agora nós vamos abrir a nossa massa. Com uma faquinha, vamos cortar ela ao meio
deixar ela redonda, assim. E você pode abrir a massa com ou rolo de macarrão ou com a máquina de massa, de abrir massa de macarrão. Eu tenho essa manivela. Esse método aqui é muito melhor, muito mais rápido e é o que eu uso sempre. Mas eu vou mostrar um pouquinho do rolo para quem não tem a máquina, não tem desculpas, pode fazer essa receita. Com a nossa bolinha, vamos o rolo do meio para fora, do meio para fora, do meio para fora e vai rodando. Vai rodando a cada 1/4 de circunferência para ficar um disco, tá? Você vai fazer força do meio para fora. Ok. Vamos abrindo. Agora, quando ela estiver já mais ou menos fininha, você coloca ela em cima do rolo e com a mão faz carinho nela pro lado assim. Ó. Coloca a massa em cima do rolo e abre ela um pouquinho, assim, ó. Fazendo carinho, tá? Não é pra rasgar. Isso, a gente vai abrindo a massa. Agora que a massa tá com mais ou menos meio milímetro de espessor, tá fininha, o primeiro formato que eu vou ensinar a fazer é o de tagliatelle. Vamos precisar de uma espátula ou de uma faca. Coloca a faca, ela vai servir como estrutura pra gente fazer um rolinho com a nossa massa, ok? E agora aqui, vamos começar a cortar na largura desejada. Agora, olha só, vamos abrir e aqui está as nossas tagliatellas. Quanto maior o disco, mais tagliatellas vão sair. A outra metade eu separei para poder abrir, fazer outros formatos. E essa metade eu fiz tagliatella. Aqui só tem um ovo, porque eu usei 2 ovos na receita inteira. Então aqui só tem um ovo nessa parte que eu abri a tagliatella. Então deu essas tagliatellas mais curtas, assim. Embora para o italiano possa já passar. O italiano detesta massa quando o espaguete é curto. Olha só, gente, é a coisa mais linda do mundo, delicioso. Nenhuma tagliatella que você for comprar por aí vai ser tão gostosa e saborosa como essa que você fizer em casa. Aí você faz uns ninhos, tá? Assim, ó. Que se secar não tem problema, você pode fazer de um dia pro outro, tá? Essas partes aqui são mais curtas porque era a pontinha da massa. Ok, agora eu vou abrir usando o rolo para mostrar para quem tiver máquina de macarrão como abrir, tá? Usando a máquina, na abertura maior, vamos passar a massa. Ok. Vamos dobrar. A máquina dá a possibilidade de fazer isso, tá? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a máquina. De dobrar a massa no meio e a minha não tá fixa porque não dá para fixar ela na minha mesa. Normalmente eu faço ela na pia, onde eu consigo fixar melhor. E na mesma abertura vamos passar ela 3, 4 vezes dobrando. Isso ajuda muito a trabalhar a consistência da massa para abrir ela depois e para cozinhar, enfim, fica ótima.
Agora vamos diminuindo o espessor da massa, da máquina. Passe 3, 4 vezes por cada abertura. Agora que eu abri um pouco a massa aqui, você pode vir com a faquinha e cortar do tamanho desejado para fazer a massa de lasanha, ou a massa para enrolar um cannelloni, ou cortando redondo com um copo, uma forminha redonda, dá para fazer agnoline, ou cortando quadrado, dá para fazer ravioli e infinitos outros tipos e formatos de massa. Ao longo da nossa história do canal, eu vou dar muitas receitas de massa e muitos formatos maravilhosos e originais direto aqui da Itália para você. Então, com uma faquinha afiada ou com um cortador de massa que dê formato, você pode vir aqui e cortar do tamanho desejado para fazer a tua lasanha. Ficou irregular aqui na pontinha? Corta. Essa parte não joga fora porque vai dar para fazer maltagliati. E maltagliati é um formato de massa que se faz com as sobras das massas e se faz com uma sopinha de feijão. Logo a receita do maltagliati. Ok. Assim. Aqui. E essa massa dá para fazer a lasanha sem cozimento. Você prepara o sugo, coloca ela, faz os vários extratos dessa massa e vai direto para o forno. E agora, como prometido, eu vou mostrar uma receita de tagliatella VaptVupt com uma laranja, um pouquinho de presunto e uma manteiguinha. Vai sair um prato de 2 minutos muito gostoso e diferente. Vamos colocar sal na água fervente e vamos jogar as nossas tagliatellas que acabamos de fazer. Ok. Nunca, eu digo nunca e nunca, coloquem óleo na água de cozinhar a massa. Isso, para o italiano, é um crime. Existem duas coisas que o italiano detesta quando se faz massa. Uma é colocar óleo na água. Isso aqui na Itália não existe. A Itália, a cozinha italiana é uma cozinha para todo mundo e simples, mas ela tem regras a serem seguidas, muitas regras a serem seguidas, e na massa essas são as primeiras, que é não colocar óleo na água de macarrão e não quebrar o espaguete no meio. Ok, enquanto a nossa tagliatella cozinha, nós vamos pegar um dente de alho. O italiano amassaria o alho, colocaria assim e depois tira da panela. Mas eu sou brasileira, eu vou fazer a metade na tradição italiana, mas uma metadinha de um alho picadinho, bem picadinho, eu vou colocar. Vamos derreter uma manteiguinha. Aqui tem mais ou menos uma colher de sopa, com uma colher de sopa de azeite de oliva, com a panela já quente, tá? Assim o sabor desses óleos vão para a comida. O óleo serve para não queimar a manteiga. Vamos colocar o nosso alhozinho brasileiro picadinho e o alho italiano que nós vamos tirar depois. Vamos cortar um presunto. Presunto cotto, né? Presunto normal, o nosso presunto mesmo do Brasil. E a hora que o alho estiver mais ou menos douradinho, nós vamos jogar dentro o presunto. A tagliatella vai cozinhar por mais ou menos 2 ou 3 minutos. É muito rápido, tá? Vamos jogar o nosso presunto.
E agora vamos ralar a casca dessa laranja que já foi higienizada, tá? Lavada. Mas só a parte laranjada. A parte branca é amarga, então cuidado, porque se a parte branca da laranja for para a receita, ela vai ficar amarga. A casca de uma laranja inteira. Eu tenho esse ralador que é muito bom. Ó, tá vendo? Só a parte laranjada. Se a laranja tiver casca grossa, é até mais fácil. A minha casca tá bem fininha aqui. Ó. Perfume. Agora nós vamos pegar essa mesma laranja e espremer a metade do suco dela. Se cair a casca, tira. Ok. Dá uma mexidinha. Vamos colocar sal. Não muito porque o presunto é já salgado. E escorremos as nossas tagliatellas e agora vamos jogar ela dentro. Vamos colocar um pouquinho da água que cozinhou a massa e vamos deixar misturar bem. Vamos cortar um cheirinho verde e no fim, quando tiver quase tudo bem misturado, a gente vai colocar a salsinha, porque a salsinha não precisa ser cozida muito tempo. A salsinha não é uma erva que aguenta bem a cottura. Como diz minha sogra, il prezzemolo non va mai cotto. A salsinha nunca é cozida. Ok, terminamos. Vamos colocar num prato. Se gostar, um queijinho ralado aqui, mas eu adoro sentir o gostinho da laranja e do presunto junto, então não vou colocar. É um prato delicioso, fresco, cheiroso, simples e muito fácil de fazer. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Do Itália na Cozinha é tudo. Um beijo grande e até a próxima!